Amados, eu estava aqui no meu computador analisando os homens, grandes homens, que passaram por essa terra, que foram famosos, que fizeram grandes atos aqui na terra. Alexandre o Grande, rei da Macedônia e grande conquistador, morreu em 323 a.C. Napoleão Bonaparte, imperador da França, morreu no exílio em 1821. Abraham Lincoln, 16º presidente dos Estados Unidos, foi assassinado, morto, em 1865. E o que isso me traz? Me traz a palavra, me traz ao pensamento. E por que eu estou lendo esse documentário? Porque hoje eu vim falar da eternidade, um dos atributos de Deus. A palavra eterno quer dizer perpétuo, sem começo e sem fim. Eu vou trazer uma palavra que fala de um ser, de algo santo, grandioso, que não tem, sem começo e sem fim. Nós não sabemos como se iniciou e sabemos que ele não tem fim. Ele é eterno. Por isso que é perpétuo. Esse Deus que eu quero lhe apresentar, o qual eu quero que você fique aqui até o final, você verá a grandeza, a magnitude desse Deus. Um Deus que não tem começo e nem fim, nem passado, nem presente, nem futuro. A existência dele não limita tempo, como a nossa. Quando eu coloquei aqui o nome desses grandes homens que passaram por aqui, pela terra, como também o discípulo, Tiago, Pedro, João, tantos outros profetas que estavam limitados no tempo passado, presente e futuro. Deus não se limita a isso. Ele vive, ele não vive sequencialmente. Ele habita na eternidade. Esse Deus habita na eternidade. Ele transpassede o tempo. Esse é o nosso Deus. Para você que não me conhece, meu nome é Ana Paula. Inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe a sua curtida. No nome de Jesus, não deixe de curtir. A primeira coisa que você venha fazer quando você chegar em um vídeo é curtir, para que o YouTube entenda que você gostou do vídeo, que esse vídeo fala de Deus, fala das coisas que só tem a acrescentar para as nossas vidas. Amado, no livro de Salmos 2, diz assim: antes que os montes nascessem, ou que tu formaste a terra e o mundo, mesmo de eternidade e eternidade, tu és Deus. Antes que tu formaste a terra, antes da formação do mundo, em eternidade e eternidade, tu és Deus. Olha que grandeza, amado. Em eternidade e eternidade. Ó, passa a eternidade, passa, e Ele é Deus. Ele é eterno. Ele é grande. E esse atributo de Deus, eternidade, é um atributo incomunicável, diferente do atributo que eu lancei, atributo que eu lancei aqui no vídeo, logo acima aqui, que fala do amor, que é um atributo comunicável, que Deus reparte com o homem. Mas a eternidade, ser eterno, é um atributo que não é
compartilhado com o homem, com o amor, a santidade e outros que eu coloquei no vídeo anterior. Mas esse não pode ser compartilhado, a eternidade dele, porque ele não depende de tempo, ele não depende de nada, ele existe. Ele não depende de outra pessoa para que ajude ele, para que ele venha viver como nós, que dependemos a ciência explica que nós dependemos do ar, nós dependemos da água. Ele depende, ele existe e depende dele mesmo, somente dele. Então vamos ver também, amado, a existência de Deus. Eu falei, ele era, agora sobre a existência de Deus, em Gênesis 1:1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Essa é a palavra em Gênesis 1:1. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Então, comprova que ele já existia, ele já era Deus quando ele criou a terra onde nós habitamos hoje. Ele já era Deus. É tremenda, amada, essa palavra. Vocês vão impactar cada vez mais com esse ensinamento, com essa palavra que edifica a sua vida, que vai edificar para você entender esse Deus que cuida de você. Às vezes você está aí, não entende. Da onde veio esse Deus? Eu gosto dele, amo ele, divulgo sobre ele, mas não sei da essência dele, eu não sei dos atributos dele. E hoje, mais uma vez, estou trazendo esse atributo incomunicável para que você conheça mais desse Deus poderoso, desse Deus que te ama, que é teu Pai, que é teu tudo. Entenda um pouco mais, deixe seu tempinho mais, esse pouquinho de tempo para você aprender dele. Eu tenho certeza que você receberá da parte dele muito mais do que esse tempo que você reservou para aprender de Deus. Quando Moisés foi solicitado para falar desse Criador, para falar de Deus para o povo de Israel, quando Deus se apresentou a ele, se mostrou a ele, falou de tudo que Deus faria em tirar o povo do Egito, tudo que Deus faria pelaquela terra que estava sofrendo na escravidão. Moisés perguntou a ele qual o nome, o que ele falaria desse Deus, quando ele fosse apresentá-lo ao povo de Israel. O que ele deveria falar? E Deus disse: eu sou o que sou. É isto que você dirá ao povo de Israel. Para comprovar isso, em Êxodo 3:14, diz: e disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás ao filho de Israel: eu sou, me envio a vós. Então, ele é, eu sou o que sou. Não tem assim o que dizer, ele não tem como falar, eu sou a água, eu sou o ar. Eu sou o que sou, eu sou poderoso, eu sou onipotente, onipresente. Eu tenho amor para dar a vocês. Eu sou santo, eu sou digno de glória e adoração. Assim como os anjos glorificam esse Deus, assim como os anjos engrandecem essa majestade. Ele é o que é, eu sou o que sou. Esse é o Deus o qual você serve. Esse é o Deus que você agradece todo dia quando você acorda, quando você diz obrigado, Pai, obrigado, Deus, obrigado pelo ar que eu respiro. É esse Deus tremendo, é esse palavras aqui que eu venho dizer, não pode expressar. Eu vou tentar o máximo, tentar passar o máximo esse Deus eterno, mas é muito além
do que pensamos, imaginamos e o que falamos. Quando Deus disse isso a Moisés, revelou a autoexistência dele. Ele existe por si próprio, ele não depende de ninguém, ele existe por si mesmo. Os atributos incomunicáveis da eternidade é sem limites temporais, qualidade exclusiva e incomunicável. Esse é o atributo da eternidade. Sem limites temporais. Os sem limites temporais, a eternidade de Deus significa que ele sempre existiu e sempre existirá. Esse sem limites temporais, ele não se limita a tempo, que nem um ser humano, que depende de tudo. Nasce, morre, nasce, vive, reproduz e morre, como diz na ciência. Ele vive sem limites temporais, que ele existe e sempre existirá. Qualidade exclusiva, ele tem uma qualidade exclusiva. Então, um dos atributos desses incomunicáveis da eternidade é a qualidade exclusiva. Ele é um atributo que só pertence a ele, a Deus. Esse atributo da eternidade, esse atributo incomunicável, só pertence a ele. Esse atributo da eternidade não tem como ele passar para ninguém. Ele é eterno, ele é singular, único. Ele não foi criado por ninguém. Então, é uma qualidade exclusiva. Ele é eterno, ele é singular, ele é único. Ele não foi criado por ninguém. Nós fomos criados por ele. Tal coisa no laboratório foi criado, tal material foi criado no laboratório, tal animal foi reproduzido de tal forma, e aí vai. Ele não, ele tem a qualidade exclusiva. Ele, incomunicável, como eu falei, ao contrário do amor e a santidade, a eternidade não é compartilhada. Então, esse é um dos componentes, esse é uma das descrições que se atribui à eternidade, ao eterno, ao perpétuo. Um teólogo chamado Norman Geller, ele fala, as definições dele, teóloga, ele estudou sobre essa questão do eterno, e as definições dele, teóloga, diz assim: Deus não tem passado. Eu trouxe esse trechinho para a gente poder entender um pouquinho mais dessa grandeza, para você sair desse vídeo expert no que é Deus, para você sair desse vídeo agradecido dessa bondade, dessa grandiosidade de quem é Deus. Amados, vocês vai sair rico em conhecimento, porque desse Deus tremendo. Não porque são muitas palavras que eu vou dizer, muitos estudos, não. Porque o pouco que nós falamos de Deus, ainda mais dessa grandeza, dele ser eterno, de nós entendermos um pouco, de chegar em casa, falar com um parente, falar com alguém da família, ou até mesmo alguém que se diz ateu, que está começando agora, por algum motivo, criou alguma mágoa, ou não entendeu direito o que é essa essência de crer em Deus. Esse é um dos atributos que se soma com o outro que eu já falei, do amor. Então, amado, ele disse assim, Norman Geller: Deus não tem passado, presente ou futuro. Ele tem um presente eterno, duradouro. A eternidade quer dizer não temporalidade ou atemporalidade ou eterno. Não temporalidade não se ajusta nos tempos, como já falei, passado, presente e futuro.
Então, essa é a característica de Deus, desse Deus grande, que várias pessoas, teólogos, estudam, procuram saber para enriquecer cada vez mais. As Escrituras nos afirma que nosso Deus é autossuficiente, não precisa da ajuda de ninguém. Ele não precisa da ajudinha. Às vezes até, amado, quando nós vamos receber uma bênção de Deus, nós temos uma promessa, algo que nós estamos esperando, às vezes a gente quer dar até uma ajudinha a Deus. Ah não, vou fazer tal coisa aqui que vai ajudar. Não, amado. Se Ele prometeu, se Ele já te deu esse sonho, se você está correndo atrás, vai dar certo, Deus irá fazer. Claro, a ajuda que você tem que fazer é fazer sua parte, o seu dia a dia, o seu cotidiano. Mas a ajuda que eu quero dizer é, eu vou falar ali com o chefe, eu vou passar por cima de tal pessoa para falar, querer dar ajuda naquilo que Deus já determinou que irá te abençoar. Ele é soberano, Ele não precisa de ajuda de ninguém. Para Ele respirar, Ele não precisa de ninguém. Para Ele acordar, para Ele fazer, para Ele dar luz, haja vida, Ele não precisa de ninguém. Nosso Deus Ele auto se sustenta, tem meio de se manter, de se sustentar. Então é como se fosse assim, uma luz, uma luz sustentável, né? Que hoje a gente chama uma luz limpa, que vem da natureza. Se coloca ali as baterias, todo equipamento e coloca ali no sol. E aí a natureza vem, o sol vem e gera aquela luz sustentável. Então, Deus é a própria luz, Ele é autossustentável, Ele é luz, Ele se renova a cada dia, a luz dEle, a força dEle, o poder dEle se renova. Não precisa se sustentar pelo sol, com uma placa solar. Como eu já expliquei aqui, a placa solar são placas que são colocadas ali em um telhado, em um terreno, em algum lugar que vai receber a luz solar e vai gerar energia. É chamada energia sustentável, energia limpa, energia vinda da natureza. Então assim é Deus, Ele é autossustentável. Ele emite sua própria luz, a sua própria água, a sua própria força, tudo, seu próprio fogo, tudo que você precisar imaginar, Ele mesmo emite. Satisfaz em si mesmo. Satisfaz em si mesmo é a alegria, a felicidade dele, o contentamento, todo sentimento não depende de ninguém. Ele se satisfaz em si mesmo. Não é igual a gente que depende de outra pessoa para se alegrar, para conversar, para o nosso dia ser bom. Dependo de ver meu filho para me alegrar hoje. Ou se for uma coisa triste, a gente depende daquilo para se entristecer, algo ruim que chegue. Ele não depende de nada. Seja alegria, felicidade, ele se satisfaz a si mesmo, todo o sentimento dele, tudo dele. Ele é Deus. Eu sou o que sou, como ele disse em Êxodo para Moisés. Então, ele é vida, ele é fonte, ele possui todas as vidas, ele é o autor de todas as vidas, ele é Deus, ele é tudo. Ele é vida, ele possui todas as vidas, ele é autor de todas as vidas, ele é Deus. E assim, amado, eu finalizo aqui essa palavra abençoada que Deus nos trouxe, desse atributo, desse conhecimento que está sendo tão valioso para nós por esses dias. Os atributos de Deus. Pode olhar aí na playlist, vai ter já 2 vídeos com esse, é o segundo. E eu vou estar trazendo mais vídeos como esse, para que você aprenda, para que você leve para
para ir afora, para a sua família, sobre esse Deus. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por mais um dia, mais uma sexta-feira abençoada, no nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, Espírito Santo de Deus, venha sobre nossas vidas, venha sobre nós nesse dia, abençoando a cada um que está no trabalho, a cada um que está saindo para trabalhar, a cada um, meu Deus, que vai passar essa sexta-feira abençoada juntamente com o Senhor. O Senhor é Deus, o Senhor é poderoso, o Senhor está na vida de cada um que vai estar clamando o teu nome, porque tu és misericordioso. Abençoa, protege com tua poderosa mão, livra de todo mal, livra de toda seta inflamada do inimigo. Que cada palavra que foi dita sobre, meu Deus, o teu poder, o seu atributo, o atributo incomunicável, entre em cada vida, em cada coração, que essas pessoas venham multiplicar o que aprendeu, o que ouviu aqui hoje, em nome de Jesus. Fique com Deus, fique na paz do Senhor Jesus, em nome do Deus vivo, poderoso e eterno Deus.